A paz do Senhor, igreja. Bom dia a todos. Um domingo abençoado na presença do Senhor. Vamos estar dando início à Escola Bíblica Dominical deste domingo, dia 20 de junho. Lição de número 12, o diaconato. Nós temos estudado nesse trimestre, a importância dos dons espirituais e os dons ministeriais. Já vimos alguns dons ministeriais e hoje o dia é falar sobre o diaconato. O texto áureo se encontra em 1ª Carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 13, e diz assim: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Verdade prática: embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. Dentro da lição nós vamos abordar o que é o diaconato, o significado da palavra diácono, tá? Leitura bíblica em classe está na 1 Timóteo, primeira carta para Timóteo, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 13, e diz assim: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, e também esses sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e sua própria casa. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. O objetivo específico da lição é mostrar a importância da função do diácono. E na introdução, para a gente já começar, ele vai estar falando da seguinte forma: no primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sobre o avivamento do Espírito e expandiu-se pelo mundo. Na mesma medida em que ela cresceu, surgiram também os problemas de esfera social, demandando urgentes providências por uma sábia e unânime decisão. Em assembleia, a igreja de Jerusalém escolheu 7 homens de moral ilibada e cheios do Espírito Santo para administrarem esse importante negócio. Nessa lição estudaremos esse importante ministério de serviço que, por causa de uma crise étnica na igreja, levou os apóstolos a proporem medidas que serviram de base para instruir a função diaconal. Esta, até hoje, faz parte do ministério ordenado pelas igrejas cristãs. Então, aqui a gente vai conhecer o motivo. Por que foi necessário separar esses homens para esta função? Qual foi a razão, a motivação? Mas antes disso, o autor vai começar, o comentarista dessa lição, ele vai começando a falar da diaconia de Jesus Cristo. Em toda a lição, no primeiro ponto, ele aborda exatamente Jesus naquela função ministerial. Quem foi Jesus como evangelista, quem foi Jesus como pastor, quem foi Jesus como profeta. Ele vai tratando de Jesus como aquela função por excelência. Então, Jesus também, e principalmente, foi um diácono por excelência. Diaconia significa serviço. E Jesus, enquanto esteve em terra, vivo, nesta terra, carne e osso, humano, estando entre nós, ele serviu a todos, de igual maneira, de igual forma, sem distinção de A, de B, de C. Nem cor, nem raça, nem credo, nem localização onde morava, nem da onde via. Jesus, ele serviu a todos, sem distinção. Então, a vida inteira de Jesus aqui na Terra, ele demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia, em todos os seus aspectos. Na realidade, o seu ministério terreno, ele evidenciou o quanto ele foi apóstolo na sua confissão. Profeta, evangelista, pastor, mas principalmente diácono, por excelência. O apóstolo Paulo, ele diz que Jesus, ele sendo em forma de Deus, ele não teve a usurpação de ser igual a Deus. Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo,
fazendo-se semelhante aos homens. Mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser Deus, agir como Deus. Ele agiu como homem, como servo. Segundo a Bíblia, a palavra-chave, a expressão tomando a forma de servo denota um sentido de condição humilde. Toda a condição de Jesus enquanto esteve em vida, ela denota isso. Ele nasceu numa manjedoura, ou seja, num lugar de humildade, num lugar que ninguém não tinha recurso, não tinha condições, filho de um carpinteiro, pastor, de um carpinteiro, perdão. Então, assim, ele não veio de uma condição de realeza, porque o reino de Deus, ele é acima das coisas materiais. O reino de Deus está acima de tudo. Ele é dono de tudo, mas ele prefere o nosso coração. Jesus, eles não olham. Deus não olha a gente, não olha para cada ser humano e vê a nossa cor, ele não vê a nossa condição social, ele não vê a nossa condição financeira. Ele olha a nossa fragilidade humana, de quanto nós somos dependentes dele. E isso alegra o coração do Senhor, que nós sejamos verdadeiramente dependentes do Senhor. Nos próximos tópicos, que é o serviço escravo e o discípulo é um serviçal, ele vai estar trazendo mais uma vez o comentário do capítulo de João, capítulo 13, no versículo 4 e 5, no lava-pés, que depois para ceiar, ele se cinge com a toalha, né? Que tá lá, lavou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha e cingiu-se. Ele se preparou para aquilo. Depois deitou água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus. Disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Mas respondeu-lhe Jesus com toda a sabedoria, com toda a mansidão: se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Jesus, e Simão Pedro lhe disse: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. O que ele está demonstrando? Jesus era mestre e Senhor. E um mestre não fazia função de escravo, ele não lavava o pé do outro. Naquela época se andava muito, então era um ambiente desértico, os pés das pessoas ficavam muito empoeirados. Então, quando entrava na casa de uma pessoa, vinha o escravo, o servo, e servia a bacia para lavar os pés daquela pessoa. É uma condição de humilhação, de humildade. Não porque aquela pessoa estava sendo humilhada, mas porque aquele serviço era um serviço muito humilde, muito humilhante, você lavar o pé de alguém. Então era um serviço realmente deixado para os escravos, né? E Jesus, com aquele ato, a gente passa para o segundo tópico, em que ele diz que o discípulo ele é serviçal. O que Jesus nos ensina? Ora, ainda em João, no capítulo 13, agora do 4 ao 9, do 4 ao 9 não, do 14 ao 16, em que ele vai dizer assim: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor. Jesus, ele nos ensina que nós devemos servir uns aos outros sem distinção, sem olhar a função, o serviço que está disponível para ser feito, aquilo que está sendo pedido para ser feito, ou aquele que necessita da ação da igreja. Seja o mais simples, seja o desviado, seja o drogado, seja a prostituta, seja o viciado, seja onde for que o evangelho tiver que ser levado, em prisões, hospitais, aonde
houver uma alma necessitando da voz do Senhor, nós somos os servos que vai lavar o pé dessa pessoa, que vai fazer esse caminho de aliança entre esta pessoa e Deus. Somos nós que o exemplo foi dado. Jesus, quando ele vive, ele passa essa expiação, essa experiência, é para nos dar um exemplo. Por isso que como Deus, como homem, ele não usurpou, usa nada que ele poderia usar como Deus. Porque para nós, como ser humanos, mas ele é Deus, ele pode suportar. Nem quando ele esteve passando pela sua crucificação, nada lhe foi tirado, nenhuma dor lhe foi tirada. Nada que ele pudesse não passar, ele deixou de passar. Porque ele precisava dessa experiência, ele precisava nos deixar este exemplo de obediência, de perseverança, de compromisso com o Pai. Jesus conta comigo e contigo. E quando as pessoas confundem o cargo como se fosse algo, não que não tenha importância, não tem valor. Quem é chamado e tem obreiro, é diácono, é presbítero, é evangelista, é um cooperador da obra do Senhor, que tenha ou não tenha, serviu a Cristo Jesus, confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, sente no seu coração o desejo de fazer, a oportunidade de fazer, a pastora conta contigo para fazer, faça, meu irmão. Porque o Senhor tem os meios, é o Senhor que nos enche, nós não trabalhamos sozinhos. A operação é do Espírito Santo que nos conduz. O que nós precisamos fazer é deixar o Espírito Santo trabalhar. Amém? Então aqui quando ele fala de que o discípulo ele é um servo, ele é um servo. Ele vai trazer o comentarista da revista, ele está falando que certa vez Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaque. Quando o Senhor ascendesse, que ele pudesse manter eles à direita e à sua esquerda. Mas Jesus, quando da implantação do seu reino, os discípulos ainda não haviam compreendido a mensagem de Jesus. A proposta do Nazareno nunca foi a de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço, conforme demonstra sua resposta a ele. Entre vós não será assim. Entre vós não será assim. Antes, qualquer entre vós que quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. E este é o grande exemplo que ele nos deixa. Aí, no segundo tópico, que nós vamos iniciar a partir desse momento, ele está falando da instituição dos diáconos. É onde vai entrar uma meia conceituação e vamos falar da origem, da necessidade dos diáconos, tá? O conceito da função. A palavra diácono, ela, segundo o dicionário Vini, ela refere-se a alguém que presta trabalhos voluntários. Voluntários de livre e espontânea vontade, com desejo do coração, aludido, por exemplo, de criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. O termo destaca em especial a função de um mestre ou de um pastor cristão, entrelaçando o sentido técnico da palavra a outra palavra, que também se relaciona, o diácono ou doulos, que se refere a um servo ou um escravo. A ideia preponderante que a função do diácono remonta é a do serviço voluntário prestado pelo ministro ou servo ou assistente para alguém, para a igreja, para o corpo de Cristo. Função do diácono remonta o serviço voluntário prestado como servo para alguém, para a igreja, para o corpo de Cristo. A origem. Quando a gente vai falar da origem, o comentarista da lição ele vai trazer como bênção, um problema e uma reivindicação. A bênção
né? Foi a necessidade. Havia uma necessidade, tá? É o que ele vai chamar de bênção. A bênção foi o extraordinário crescimento da igreja. Foi a necessidade. A igreja cresceu. Então ela necessitou de uma outra situação porque o problema veio. Qual foi o problema? O problema foi os problemas sociais que vieram com as viúvas, tá? E aí a reivindicação foi a própria solicitação das viúvas porque elas não estavam sendo atendidas. Mas qual era esse contexto social? Eu fui buscar entender qual era a situação dessas viúvas, tá? Naquele tempo, os homens, eles tinham, os judeus, né? Eles tinham, eles achavam, era virtuoso ser enterrado em Israel. Era uma virtude ser enterrado em Israel. Então, quando eles já estavam no fim da vida, mesmo que eles fossem judeus de origem grega, ou já tivessem hábitos gregos, porque a gente sabe que o povo de Deus ele foi espalhado ao longo da história, mas ao determinado tempo eles vinham a Israel para adorar no templo, para vir fazer suas ofertas, passar as festividades. Então, era nobre morrer em Israel. O que eles faziam? Envelheciam, vinham para Israel com suas famílias. Com o passar de alguns dias, de algum tempo, esse homem morria. Esse esposo, esse marido, ele falecia. O que acontecia com essa viúva, como ela estava longe dos seus familiares, que tinha ficado na terra de onde eles vieram? Esta viúva, ela ficava sem amparo. Então, com a descida do Espírito Santo, o Pentecostes, o advento do aumento da Igreja de Cristo, por causa de toda a propagação do Evangelho e tudo mais, houve esta necessidade, porque essas viúvas elas se convertiam ao Evangelho junto com as viúvas locais, né? E a igreja, porque a Bíblia nos ensina que nós precisamos cuidar da viúva. Nos dias de hoje, no nosso contexto social, em que não existe mais essa questão de que a mulher seja proibida de trabalhar, de trazer sustento para sua família. O nosso contexto é completamente diferente. Então, quando a gente pensa na viúva, nos dias de hoje, a gente tem que pensar no necessitado que está passando dificuldade. Amém? Naquele contexto, eram realmente mulheres que não podiam se sustentar, que não podiam trabalhar, que dependiam do marido. Se não tivessem filhos homens, não iam ter com o que comer, porque elas não podiam, entendeu? Elas não podiam trabalhar. Na lei não podia. Então, assim, naquele contexto, a gente pensa nas viúvas, que são mulheres que não podiam se sustentar. E nos dias de hoje, a gente pensa nos necessitados. É importante a gente deixar isso bem separado, porque a gente pode ter quem pense que, mas as viúvas hoje já podem trabalhar, eu não tenho que amparar a viúva. Não tem, mas na figura do necessitado tem. A Igreja do Senhor, a necessidade do surgimento dos diáconos foi para que não houvesse injustiça social, para que todos fossem cuidados e amparados. E quando a gente fala de injustiça social, a gente está falando de fome, a gente está falando das pessoas que são excluídas da sociedade, a gente está falando das pessoas que estão desamparadas da sociedade. Então a igreja ela vem para atender estas pessoas. Jesus vem para quem está enfermo, seja em qual for a área da sua vida. Amém? Então vamos partir. A Bíblia determina cuidar das viúvas que não tinham outro meio de sustento, se não tivesse família por perto. Então era considerado virtuoso que os homens fossem morrer lá. Então, o contexto de Atos 6, no capítulo, ele vai mostrar que existiam dois grupos de judeus, tá? As judias que eram de Israel e as judias que falavam grego. Elas vinham de outro local. E elas entre si, por estarem recém-convertidas, elas também passavam pelo preconceito de não aceitar uma outra. Por quê? Jesus ele veio para judeus e gentios, para o da terra e para quem não era da terra. Mas quando nós estamos na caminhada cristã, existem muitos pontos que nós precisamos aprender e deixar para trás aqueles velhos conceitos. Então essas mulheres precisavam deste aprendizado, mas elas também precisavam entender que elas estavam sendo acolhidas, tá? Elas estavam sendo atendidas, precisava haver a distribuição
diária de alimento para elas, entendeu? Lembrando que nós estamos em Atos 6, onde o contexto é que as pessoas desfaziam de suas propriedades, vendiam seus bens e doavam os valores para que estas pessoas fossem alimentadas, para que que os necessitados fossem alcançados, amém? Então, a gente compreendeu qual era esse contexto social. E esse contexto social, já que a gente vai partir para o próximo tópico, que é o perfil e a função do diácono, tá? Quando eu penso no perfil do diácono, eu tenho que falar de característica. O que estas pessoas precisam ter, tá? Caráter moral, espiritual e um caráter familiar. E isso a gente vai ver na leitura que nós fizemos mesmo da carta a Timóteo, no capítulo 3, tá? Quando a gente fala da qualificação dos diáconos, tá? As qualificações do diácono descritas no livro de Atos e na primeira carta a Timóteo revelam que em nada elas diferem as atribuições éticas exigidas aos bispos. Está em 1 Timóteo e está em Tito. Não difere. Para o ministério cristão, para servir a Deus, não tem as atribuições, elas não vão se dividir, até porque nós estamos falando de retidão, nós estamos falando de integridade. No caráter moral, os diáconos devem ser pessoas honradas, dignas, corretas, íntegras. Não pode haver língua dobre. O que é isso? Neles, isto é uma palavra que deve ser sim, sim, não, não. A palavra nos ensina que nós devemos dizer que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Não existe meio termo, tá? A ganância por dinheiro tem que passar longe da sua vida. A sua função é exatamente a de executar trabalhos administrativos na igreja local, como auxiliar nas tarefas do culto, acompanhar as viúvas, os pobres da igreja. As viúvas e os pobres, a gente vai ler como os necessitados, os que necessitam de ajuda, de auxílio, da origem que for. Caráter espiritual, ter a plena convicção do que é crer no Evangelho. O diácono guarda a revelação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, a liderança e a igreja local devem avaliar o candidato ao diaconato, levando em conta o seu caráter moral e espiritual, levando em conta o quanto espiritual, o quanto de intimidade, o quanto se reserva, o quanto se separa, o quanto e o como caminha na caminhada cristã. Um caráter familiar. O primeiro ministério que o Senhor nos dá é a nossa família. Não adianta ganhar o mundo e perder a sua casa, a sua família. Não adianta na igreja, vamos lá, ser um cordeirinho, fazer tudo direitinho, mas em casa é uma outra pessoa. Em casa tem um caráter extremamente duvidoso, tem uma postura extremamente duvidosa, é uma pessoa que não respeita o cônjuge, que maltrata os filhos, falta tudo, que não respeita, que desonra. Tem uma outra conduta, porque infelizmente, irmãos, a gente não pode fechar os olhos, porque se a gente fizer de conta que não vê, o dia que a gente vê, a gente se escandaliza. Então a gente não pode se escandalizar. Ah, existe? Existe. Existem pessoas que têm dentro da igreja uma vida dupla. É a vida que leva com o mundo e a vida que leva com Deus. A gente não entende o que é dar a César o que é de César, o que é a Deus o que é de Deus. A gente não entende que existe uma balança que precisa viver equilibrada. Eu quero dar a Deus o que é de Deus, eu quero dar a César mais do que o que é de César. Eu dou 50 para Deus, eu dou 150 para César. Eu não dou 100 para cada um. Então, na rua, eu sou um bom amigo, eu sou um bom companheiro, eu sou um bom funcionário, eu sou um bom vizinho. Dentro de casa, eu não sou um bom pai, eu não sou um bom marido. Eu não sou uma boa esposa, eu não sou amigo, eu não sou o provedor. Quando eu chego na igreja, aí eu sou os 50% que tem que ser. Sou assíduo, chego no horário,
não falta o culto, dizimo, oferta. E a minha família? A minha família está na porção de Deus. A minha família está na porção de Deus. Porque a nossa família ela é um plano e um projeto de Deus. Eu não posso ser omisso dentro da minha casa, da minha família, e dentro da igreja eu ser completamente presente. O que vai acontecer? Deus não vai receber. Eu entro em paz com o mundo e quero andar em paz com Deus. Se eu quero andar em paz com Deus, eu não posso andar em paz com o mundo. A gente não pode viver essa via de mão dupla, porque quando a pessoa se converte, significa que ela mudou de caminho. Eu venho num caminho, encontro Jesus, eu me converto. Eu faço um movimento de rotação e volto para andar nos caminhos de Jesus. Então eu preciso ter compreendido que a minha família, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser amparada. Eu tenho um papel como ministro da minha casa. O candidato deve ser marido de uma mulher, fiel à sua esposa, precisa ser bom pai. A exemplo dos bispos, os diáconos devem ser zelosos com o seu lar, amar sua esposa com amor sacrificial. O amor sacrificial é o amor de Cristo, que deu a sua vida em favor da igreja, em favor de nós. Respeitar os seus filhos para obter deles o mesmo respeito. O serviço do diácono à sua família revela como ele servirá a igreja local. A função do diáconos em Atos. No segundo subtópico que a gente vai falar da função, e a função ela é bem específica. Assistir socialmente às viúvas. Tanto as de fala hebraica como as de fala grega. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiça de caráter social na igreja do primeiro século. A função do diaconato era essencialmente de caráter social. Estevão e Filipe, eles iam além do caráter social. Eles também Estevão operava dons, prodígios, maravilhas, né? Mas a função de diácono, ela era social. E nos dias de hoje, nós não podemos permitir que aconteçam injustiças sociais dentro da igreja. Ah, como é isso, irmã? É simples. Se você sabe que tem alguém na sua igreja que está necessitando de ajuda, perdeu um familiar, está emocionalmente abalado, precisa de oração, precisa de apoio, precisa de alguém que ouça, precisa de um abraço, precisa de uma visita. Pastor, a pessoa está precisando de um auxílio. A senhora me abençoa para ir até lá. Amém? Debaixo da direção dela, faça. Ah, eu estou sabendo que a pessoa está passando dificuldade financeira, está faltando alimento. Entra no grupo da igreja, entra na rede social. Quantas vezes a gente vê as pessoas fazendo apelo? Irmãos, estamos precisando de cesta básica de alimento. Ah, temos uma família, não precisa nem expor a família. Porque Jesus não se agrada da exposição de ninguém. Não precisa nem expor. Nós temos uma família que está necessitando desse apoio. Os irmãos que puderem doar, a igreja se manifesta e faz a doação. A palavra do Senhor ela nos ensina que nós não devemos amar apenas de palavras, mas nós devemos amar em atitudes, ações e atitudes. Se eu sei que uma pessoa está passando dificuldade, não tem alimento para ela e a família dela, eu vou lá e faço, irmã, eu vou orar pela sua vida, mas se Deus vai mandar, e deixo aquela pessoa faminta, eu não fiz a minha parte. Eu faço a minha parte quando eu me movimento e mobilizo pessoas para ajudar e satisfaço aquela necessidade da pessoa naquele momento. Porque, na verdade, nós não sabemos quando é que, na verdade, nós também vamos ser necessitados e se vamos ser necessitados dessa bênção dos irmãos. Então, nós devemos sempre nos colocar na condição do outro, da necessidade do outro. Amém? A função do diácono no dia de hoje. A função primordial do diácono hoje, né, é auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor. Tudo que se fizer, se faça sob a direção do pastor. Nós temos a direção da missionária Grácia. Missionária Grácia Ribeiro.
Então, tudo que vai ser feito precisa ser passado. Missionária, determinada situação assim, fulano, beltrano, estão passando por esse processo, o que nós podemos fazer? Sentir no coração de fazer assim, o que a senhora apoia, a senhora concorda, posso ir, não posso ir? Não é limitar, é entender que nós estamos sobre uma cobertura espiritual. Existe uma liderança sobre as nossas vidas. E nós devemos dar honra a todos os nossos líderes. Não fazer da nossa cabeça, da nossa vontade, mas participar. Minha pastora, tem certa situação assim. Tem um irmãozinho que não tem ido ao culto. Eu tenho sentido no coração o desejo de ligar para aquele irmão, de procurar aquele irmão, trazer ele comigo no culto domingo. Eu posso, minha pastora? Irmão, se você sentir falta de alguém no culto, se você sentir falta e sentir desejo no seu coração, conversa com a pastora e vá atrás do irmãozinho que você sente falta. Não permita que o corpo do Senhor, o corpo de Cristo, ele venha, porque a ação do inimigo é que a gente realmente venha se afastar, que venha levantar barreira, que venha levantar problemas, que venha levantar divergências e dificuldades. Mas como membros do corpo de Cristo, cristãos sarados, que servimos a um Deus restituidor, e temos um Espírito Santo que nos dá sabedoria dia após dia, nós devemos agir. Não esperar que aconteça, mas nós devemos agir. Conversa com ela. Tenho certeza, como membro, como ovelha, que ela vai ouvir e que as coisas vão acontecer. O que nós não podemos é não fazer. Eu não fiz porque cabia fulano, eu não fiz porque cabia o Beltrano, eu não fiz porque eu fiquei assim, fique constrangido de falar. Não fique. Deus quer te usar. Deus quer fazer. Conversa com a pastora e em concordância com ela, segue aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Em concordância. Amém? Então, orientação sobre visitar os enfermos, necessitados, os desviados, cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, distribuir os elementos da ceia, recolher as contribuições para a manutenção da igreja, dízimos e ofertas, auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como as outras tarefas já mencionadas e solicitadas. Vou acrescentar os solicitados, porque a obra do Senhor está aí para ser feita. Por quem? Por nós. Amém? À medida de que nós somos solicitados, nós devemos sim fazer aquilo que nos cabe e nos compete fazer. Conclusão. O diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cristã cresceu. Precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais que demandavam atenção e cuidado. Hoje, os diáconos servem à igreja e a Deus em trabalhos diferentes, e a liderança das igrejas locais deve valorizar o seu trabalho e reconhecê-los como excelentes servidores do reino de Deus, pois, no sentido lato, todos somos diáconos da igreja de Deus. Deixa eu só fazer uma colocação em relação a perfil, tá? Em Êxodo, quando Moisés estava direcionando o povo, Moisés passava da manhã até a tarde, só orientando as pessoas, ensinando da lei, julgando causas, definindo situações. E aí o seu sogro vem e olha aquele cenário e aí ele vai falar com Moisés. Moisés, você não está fazendo isso bem. Levanta pessoas, institui pessoas para que possam fazer. Está lá em Êxodo 18, do 21 ao 22, quando ele diz: procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe sobre eles por maiorias de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Ou seja, divide de grupo em grupo, coloca cada um numa posição e divide o teu trabalho. O que for mais simples, eles vão julgar. Aquilo que for mais problemático, mais complexo, né? Que diz assim, olha a palavra, o negócio grave, tragam a ti. O que for mais grave, eles vão te trazer. Você vai resolver. Mas o que for mais leve, eles vão resolver. Assim você vai ter tempo. E nós vemos que em Atos, quando um Atos 6, do 2 ao 4, tá? Para não dizer que eu estou fora do contexto da aula, em Atos 6, do 2 ao 4, os 12 convocam a multidão de discípulos e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas.
Eles sabiam, os apóstolos, já os discípulos de Jesus, eles sabiam que eles precisavam se dedicar à palavra porque o Senhor tinha deixado um comando, que eles levassem o evangelho a toda a criatura. Mas como levar o evangelho a toda a criatura se eles tinham que se preocupar com as viúvas, que não tinham alimento, se tinham que se preocupar em servir as pessoas da mesa, de alimento, a outra necessidade, né? Então eles escolheram, irmãos. Houve uma assembleia e foi escolhido que se levantassem homens de boa reputação. Você vê que do conceito de Êxodo para o conceito de Atos, só complementa. Boa reputação. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituem para si um importante negócio. Então nós vemos que as qualificações, elas não mudam, elas se complementam. Essa coisa de achar que pouco faz o que as pessoas me importam, aqui a gente vê que não é assim. Porque ele está dizendo o quê? Boa reputação. Vamos nos importar, sim, com como somos vistos, porque nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não age, não vive de qualquer maneira. Nós, como membros e representantes do corpo de Cristo, não podemos ou devemos agir de qualquer forma ou fazer a obra do Senhor de qualquer maneira. Dentro desse mesmo contexto, dentro dos nossos dias atuais, a igreja ela tem necessidades. Ela tem áreas, trabalhos, serviços, situações distintas. Por que foi feito desta forma? Porque somente um para dar conta do ministério não tem como, é humanamente impossível. É o que o sogro de Moisés vai dizer, você vai adoecer, você vai perecer porque você não vai dar conta. Então, que cada um de nós, meu irmão, que tem o seu chamado ministerial, que tem o seu compromisso na obra do Senhor, vamos nos examinar a nós mesmos e verificar conosco mesmos se nós estamos fazendo aquilo que devemos, se estamos entregando a Deus, a obra do Senhor, a nossa igreja, a nossa congregação, a nossa pastora, aquilo que nós devemos entregar. Se a nossa porção está sendo entregue, se nós não estamos deixando alguma coisa pela metade, aquilo que eu não faço, alguém vai ter que fazer. E aquilo que esse alguém vai ter que fazer, ele já tinha a função dele, já tinha a obrigação dele. Alguém está fazendo, alguém está suprindo. Mas esse alguém vai suprir por muito tempo? Então vamos nos conscientizar de que o ministério do Senhor, ele conta comigo e contigo. Não tem, mas eu não consigo, eu não sou capaz. Quem capacita é o Espírito Santo de Deus. E tem tantas coisas que o Senhor conta comigo e contigo. Dorcas era só uma costureira que ensinava as mulheres a costurar. E quando ela morreu foi um sofrimento tão grande. Tão grande. Ela não pregava, ela não falava, mas ela enchia aquelas mulheres de esperança. Elas enchiam aquelas mulheres de esperança. De que elas conseguiam, que elas eram capazes, que elas poderiam. Então, quem somos nós de achar que é muito ou que é pouco aquilo que é feito na casa do Senhor? Não é verdade? Culto hoje às 19 horas. Aguardamos a sua presença. Um domingo abençoado na presença do Senhor. E que o Senhor venha ministrar com mais profundidade em cada coração. Em nome de Jesus. Amém.